Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá, amigos do Café Missioneiro, meu nome é Ranieri de Matos. Hoje aqui no estúdio a gente está com o Felipe Fontana, que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre os indicadores econômicos da semana, relatório Focus. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre previdência privada, que é o assunto do dia. E para falar de previdência privada, a gente tem aqui também no estúdio o João Henrique Antunes de Carvalho, que trabalhou durante 8 anos com esse produto, e a gente vai falar um pouquinho com o João aqui também. Para começar então, vamos para os indicadores da semana. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 15º Conexão Esperato, seu programa de finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Bom, pessoal, iniciando então com os dados do relatório Focus, sempre lembrando que é um relatório feito pelo Banco Central, onde mostra as tendências que o mercado acredita de alguns indicadores econômicos. Começando pelo IPCA, nosso índice de inflação, relatório Focus esperando uma inflação em torno de 7,34% no final do ano. Em 2017 a previsão em torno de 5,12%, mostrando aí os índices de inflação, uma queda nesse índice. Isso é uma boa notícia para o consumidor, para todos aí, empresários também, onde os custos de produção são ligados à inflação, o custo de alimentação são ligados à inflação, então aí demonstra uma possibilidade de queda, né? Também ligado ao IGPM, que também é outro índice de inflação muito utilizado nos aluguéis, né, dos estabelecimentos comercial e empresarial, então demonstrando também uma queda, esperando em 5,57% no final de 2017. Dólar também é a mesma previsão dos as 2 semanas, espera-se um dólar em torno de R$ 3,26 no final de 2016, e o Focus demonstra o relatório R$ 3,45. Lembrando, hoje o dólar cotado a R$ 3,19, demonstrando aí uma tendência de queda, com todos esses dados aí políticos que a gente teve, alterações aí que a princípio os agentes econômicos gostaram, né? A Selic também espera-se no mesmo patamar de 13,75% no final do ano, uma possível queda da Selic na próxima reunião do Copom, uma grande chance de haver uma queda na taxa 0,25%, e espera-se aí uma inflação no final de 2017 em torno de 11%. Até segundo alguns economistas lá que falam de grandes bancos, esse ano de 2016, com esse juro de 14,25% ao ano, foi bem complicado para o setor produtivo, né? Isso aí, com certeza, o setor produtivo não aguentaria uma taxa mais alta de 14,25% no ano que vem. Então aí demonstra que a taxa Selic vai cair. Lembrando, a taxa Selic mais baixa diminui, né, a rentabilidade nos seus investimentos, mas ao mesmo tempo diminui o juro do empréstimo que a gente for fazer, de veículos, de imóvel, qualquer que a gente busque de capital de giro para a empresa. Então a Selic é esse balizador da taxa de juros. O PIB também espera-se em torno de menos 3,2%, uma queda no final do ano, mas para o ano que vem em torno de 1,30%. Espera-se aí que a gente tenha um aumento do PIB aí. Temos aí um PIB negativo nos últimos 2 anos. PIB é nada mais, nada menos que o produto interno bruto, né? A produção industrial também vinha em forte queda até o final do ano, em torno de menos 6,03%. Espera-se uma produção industrial no ano que vem 0,5%. Notícia boa, mais uma vez, demonstrando que a nossa economia está, novamente, o setor produtivo tende a crescer para o ano que vem, depois de 2 anos de queda. Então muitos dados positivos, principalmente para o ano que vem, como a gente já vem falando nos outros programas. Lembrando também o soja hoje, Chicago, em torno de $9,74 o bushel, né? O milho também nesse patamar aí de $3,37, uma coisa ligada. Sempre lembrando, quem quiser acompanhar os dados do dólar em tempo real, inflação, Selic, CDI, milho, soja, é só entrar ali no Google Store, no Apple Store, e pode puxar o nosso aplicativo Central do Investidor.
onde você o aplicativo da Esperato Investimentos, você pode acompanhar ali algumas simulações e aplicações, títulos interessantes para aplicar e essas informações financeiras, quanto é que está rendendo a poupança, quando rende o dólar, a inflação, Selic, soja, você pode acompanhar no aplicativo, né? Então convido a todos a puxar o Central do Investidor aí, pessoal. Bom, pessoal, falando então dos indicadores econômicos, um pouco do agronegócio também. No próximo bloco aí teremos Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami, trazendo mais informações lá sobre previdência privada, que é um tema que a gente vem trazendo cada vez mais. O brasileiro vem buscando soluções para a sua aposentadoria, e a previdência privada logo passará com a principal aplicação do Brasil, né? Do que o brasileiro tem. Então, no segundo bloco temos Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami com mais informações. Até lá. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Pessoal, uma boa tarde a todos. Começando o segundo bloco do nosso 15º programa Conexão Esperato. É um prazer estar podendo fazer mais esse programa aí diretamente aqui dos Estados Unidos, passando um pouquinho mais sobre investimentos, sobre como investir melhor. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre a questão da previdência privada. A gente sabe que a previdência pública, a gente não pode contar com ela. A gente vê um déficit muito alto do governo com a previdência, gastos muito altos com a previdência pública, e muitas vezes a gente contribui aí por anos a 10 salários mínimos, vai receber lá no final um valor menor, né? Desatualizado e tudo mais. Então a gente sabe que não vai poder contar com a previdência pública, e se não ocorrer uma reforma, a gente eu acredito que essa reforma ela é necessária para diminuir o déficit público, e da qual faz a parte a previdência pública. A gente tem que se programar, tem que procurar saídas então para ter um futuro de tranquilidade, um futuro de segurança, complementando então a previdência pública, realizando então uma previdência privada. A previdência privada ela é muito útil porque ela traz uma blindagem patrimonial, ela é útil no intuito de planejamento da nossa aposentadoria. E hoje, grande parte da previdência, assim como a maioria dos investimentos, ainda está nos grandes bancos. Mas esse movimento de desbancarização já ocorreu aqui nos Estados Unidos e já ocorreu nas grandes economias do mundo. E ele também irá ocorrer na previdência privada. Hoje, os maiores bancos, 6 maiores bancos do Brasil, eles têm cerca de 45%, são 94% os 6 maiores bancos têm do total de previdência, e os 5 maiores fundos de previdência eles têm 227 bilhões de reais e são 45% da categoria de previdência. E aí desses 5 maiores veículos, são 4 bancos que têm as maiores previdências, mas isso chama atenção e tem que ser chamada atenção para você que tem previdência, que é possível realizar uma portabilidade. Eu vou comentar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa. E que cabe salientar também essa questão de rentabilidade, assim como em fundos, assim como em investimentos, que a gente vem comentando aqui no programa sobre compare seu investimento, porque você com certeza absoluta está pagando taxas, está pagando possuindo um retorno inferior com investimentos de mesma segurança, de mesma característica e mesma segurança. Então a gente vem comentando sobre isso nos nossos programas aqui da Esperato, Conexão Esperato, e mais uma vez a gente está comentando, eu estou comentando, falando sobre a questão de previdência. Compare taxas, compare características dos fundos, né?
fundos de mesma categoria, de mesma característica, que tenham taxas menores, e isso proporciona então uma rentabilidade muito maior para você, investidor. Por isso que é útil comparar. Hoje a gente consegue fazer via XP Investimentos, via Esperato Investimentos, que a Esperato ela é afiliada da XP Investimentos. A gente consegue fazer para você um comparativo gratuito, sem qualquer compromisso, sobre previdência, comparando previdência de mesma característica, buscando uma previdência então, que tenha a mesma característica e tenha menores taxas, menores custos e maior rentabilidade. O que chama atenção hoje é que o maior veículo de previdência, o maior fundo de previdência, ele tem mais de 106 bilhões de reais, 438 milhões, são 106, quase 107 bilhões de reais num único fundo, e que esse fundo rende, nos últimos 36 meses, ele rendeu 86% do CDI. Tá, Eliseu, mas esse retorno, ele é... Como é que ele é? Ele é bastante? Ele é alto? Ele é baixo? Bom, e se eu disser para você que um fundo de previdência de mesma característica, ele rende quase mais de 30% a mais. Em vez de render 86% do CDI, o fundo de previdência é de um banco grande aí do Brasil, que tem umas cores parecidas com a bandeira nacional, e que ele rende então 86% do CDI, enquanto um fundo que está rendendo, tem fundos de mesma característica rendendo 114% do CDI. Então é uma diferença grande para você, investidor, e que já que a previdência ela é utilizada então para longo prazo, vai fazer uma diferença gigantesca para você. Essa rentabilidade, por exemplo, só a diferença entre 86% do CDI e 114% do CDI é quase 30% a mais por ano. Por ano, 30% veículos de previdência com a mesma característica, com taxas menores e rendendo, então, obviamente, porque também a taxa de administração é menor no fundo que vai render mais, mas um fundo rendendo, então, 86% e outro fundo melhor rendendo 114%. Então, se você tem previdência, é possível fazer um comparativo, repetindo, sem custo e sem também qualquer compromisso de você investir conosco. Só para você ter um controle, para você saber. Você tem interesse então de fazer esse comparativo? Manda um e-mail para mim, eliseu@experato.com.br, manda para o felipe@experato.com.br, ou para a própria empresa, o e-mail de contato@experato.com.br. É fácil fazer isso aí, no máximo em 2 dias a gente faz um comparativo para você, e que com certeza a gente vai encontrar fundos de previdência de mesma característica, de mesma segurança, e que rendem aí, nesse caso que eu comentei, quase 30% a mais, o que é uma diferença muito grande. Essa portabilidade, eu comentei no início do programa sobre portabilidade de previdência. A portabilidade de previdência, ela é similar, para facilitar e fazendo uma analogia, ela é similar à portabilidade de celular. Então, você não perde rentabilidade, você não paga nada a mais por isso, e você consegue fazer essa previdência depois de enviar a documentação. Em 5 dias úteis, a instituição que estava a previdência, ela tem que fazer a migração. Então esse é o prazo, em até 5 dias úteis depois de recebida toda a documentação. E é possível fazer então uma portabilidade de previdência. Você primeiro verifica, e a gente faz isso para você. A gente, através do Esperato, consegue fazer um comparativo, repetindo, sem compromisso e sem custo. A gente faz então um estudo para comparar previdência. Depois disso é possível fazer então essa portabilidade sem custo, rendendo numa previdência de mesma característica e com um retorno aí muito maior. Essa portabilidade, então, como eu comentei, até 5 dias depois de enviar toda a documentação. Tem uma documentação, né? Obviamente, e aí depois de a instituição de transferência receber, tem esse prazo.
pontos importantes aí sobre a portabilidade. Não é permitido então fazer de VGBL para PGBL e vice-versa. E quando realizar a portabilidade, não é possível fazer uma nova portabilidade. Então tem uma carência, digamos assim, por 60 dias, né? E não há tributo, não há taxa nessa portabilidade, e que é possível novamente investir também na Previdência, comparando, e também com uma rentabilidade muito maior, né? Cara ouvinte, comentando o quão importante é comparar antes de investir, a gente vem comentando, vem sugerindo aqui para você no nosso programa da Conexão Esperato, nesse 15º programa. Eu cito o exemplo de um fundo similar a um fundo de previdência, em que é um fundo de renda fixa de um banco aí vermelho, grande, e esse fundo de renda fixa, ele pode render ali ao redor de quanto? De 14% ao ano, que é o CDI, que é onde está a nossa taxa de juros da economia, né? E esse fundo tem bilhões, se eu não me engano 4 ou 5 bilhões, quase 5 bilhões de reais, e ele tem uma taxa de administração de 5,5%. Então quer dizer o quê? Se a rentabilidade máxima ali é de 14%, e eu estou cobrando 5,5%, na verdade eu não, né? Mas esse banco está cobrando então 5,5%, significa o quê? Que dá mais de 30% do retorno que deveria ser para você, ele está sendo pago em taxas. Então está diminuindo a rentabilidade do seu capital, do seu dinheiro, em 30% sendo pago em taxas. E fundos de renda fixa, há fundos complementando, que cobram aí, que tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Tranquilamente consegue fundos de 0,5%, mas que seja, no máximo aí 1% ao ano. Uma taxa de administração de mesma característica desse fundo de renda fixa que eu citei. Então quer dizer o quê? Em vez de pagar 5,5%, você pode pagar 0,5%, e são 11 vezes, então 0,5% para 5,5%, e que esse capital aí, essa diferença de 5% ao ano, vai para o seu capital. Imagina isso de retorno, ano após ano, juro composto trabalhando, no decorrer dos anos. Então é uma diferença muito grande. O retorno do seu capital, ele fica prejudicado quando você não compara, quando você não compara em fundos, e nesse caso que a gente está citando no programa de hoje, fundos de previdência privada, também comparar e realizar, como eu comentei, primeiro fazer um comparativo, ver se é viável, e na maioria das vezes vai ser viável. A gente sabe disso, a experiência de mercado de 9 anos no mercado financeiro, é curto ainda, muito a aprender, mas que a gente já vê, já tem condições de tirar certas opiniões, né, certas opiniões, e baseado nos fatos que a gente vive em si. Então sugiro a você fazer um comparativo de previdência privada, e nesse caso, no caso desse fundo aí do Banco Vermelho, a diferença de 11 vezes a taxa de administração, que é bastante, que é muito grande, né? A gente vem passando, nesse segundo bloco, eu venho sempre comentando um pouquinho mais sobre startups, sobre negócios aqui dos Estados Unidos, e que chamam atenção. Um desses negócios, na verdade, é uma área de negócio, mas são dois negócios que me chamaram a atenção, que provavelmente, que eu vou ser cliente, são negócios na área de saúde. Esses negócios, eles estão muito acelerados aqui nos Estados Unidos. Startups da área de saúde estão muito aceleradas, estão crescendo muito, está tendo muita demanda, e que é uma previsão aí para o futuro, né? Para o futuro até breve, e já é realidade aqui nos Estados Unidos. São duas empresas que trabalham coincidentemente, e que eu acabei uma delas encontrando na internet, e a outra foi sugestão de um amigo, inclusive de Santo Ângelo, que ele está produzindo algo similar. E a primeira empresa então é a 23andMe. Essa empresa, ela envia, você faz a compra do produto via internet, e ela analisa o DNA.
sim, ela analisa o seu DNA, trazendo para você possíveis doenças, ou risco de doenças, possíveis ameaças, traz para você, mapeia todo o DNA dos seus ancestrais, e o 23 da empresa, o nome, refere-se aos 23 cromossomos do DNA. Então analisa tudo isso, os ancestrais, de onde é que veio, tanto da parte paterna quanto da parte materna. Essa empresa ela avalia através da saliva. Então você compra o kit na internet, você paga, vem o kit para sua casa, você coloca a saliva num potezinho e aí devolve para a empresa lá no Vale do Silício. Ela está sediada no Vale do Silício, e essa empresa ela vai fazer a análise da sua saliva e vai trazer então todos os dados do DNA, por exemplo, intolerância à lactose, questão por exemplo, se tem refluxo, reação com álcool, consumo de cafeína, sono profundo, intolerância à lactose, a composição muscular, movimentos ao dormir, tudo isso. Então é questão que essa empresa ela traz, né? E que é muito, muito interessante, e que me chamou a atenção. Essa empresa também ela é composta por vários cientistas, vários pesquisadores, são mais aí de 35 anos de pesquisa, e que então você envia o pote lá para o Vale do Silício. A empresa, tudo online, de uma maneira ética, de uma maneira sigilosa, envia os dados diretamente para o e-mail cadastrado, e todos esses dados, DNA, doenças, predisposições, riscos. Então é algo bem interessante. A gente vem falando sobre investimentos, a gente fala sobre investimentos no Conexão Esperato, e investir na saúde também é uma modalidade de investimento, né? Quanto é que custa esse kit? Ele não tem custo de membro, ele não tem subscrição mensal, pagar mensal, só pagou uma vez, deu. O valor é de $199 e é um investimento. Eu acredito que não é um valor barato, mas que para se conhecer melhor ele é muito útil, e predisposições genéticas aí para tanto parte boa quanto menos boa, risco de doença, eu acredito que é útil, né? 23andMe é o nome dessa primeira empresa. Segunda empresa é a Elysium Health. É uma empresa então que ela foca também no DNA, e através de comprimidos, você toma todo dia 2 comprimidos, ela melhora a sua saúde, melhora a sua longevidade, ela conserta, digamos assim, os telômeros do DNA. E aí também tem vários cientistas renomados por trás dessa empresa, pessoal de Yale, da Stanford University, pessoal de Harvard, Stanford, que eu comentei, Columbia, pessoal de neurociência, cardiologia, genoma, de idades, neuroendocrinologia, genética, genoma, saúde cardiometabólica, metabolismo, nutrição, e entre outros aí cientistas especialistas. Muito interessante também. Qual é o custo? $50. Na verdade pode ser no plano anual. São 60 comprimidos, 2 por dia, e então aí 60 comprimidos a $40 um plano anual, e $50 comprado num mês só, sem pagar anualmente. Outro produto que eu acredito, juntamente com o 23andMe, que vem bombando aqui nos Estados Unidos, e que acredito que várias empresas aí vão ser direcionadas nesse crescimento, nessa questão de longevidade, nessa questão de pensar mais lá no futuro, assim como investimento em saúde, investimento financeiro, mas investimento em saúde, fazer exercícios, comer bem e ter acesso a esses medicamentos naturais. Esse Elysium ele é natural, ele é composto de produtos naturais. É uma maneira de investimento, então também juntamente com o investimento financeiro. E o 23andMe também, 2 produtos que vem crescendo bastante, que vem startups da área de saúde, prolongamento da vida, qualidade de vida, e isso aí é não somente uma tendência, mas já é
uma realidade e que vai crescer cada vez mais aí também no Brasil, né? Terminando então esse segundo bloco, eu vou agradecer ao Fábio de la Rue mais uma vez pelo espaço nesse segundo bloco. Vou ficando por aqui, parabenizar aí o Ranieri, Felipe, João e o pessoal da equipe Esperato que vem aí com eficiência fazendo o programa e agradecer então a todos, agradecer a você ouvinte, muito obrigado. No terceiro bloco a gente vai comentar um pouquinho mais, pessoal aí do estúdio, sobre previdência privada. Um grande abraço e até o próximo programa, valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta então aos estúdios do Conexão Esperato aqui na Novos Horizontes. A gente agradece as palavras do Eliseu lá dos Estados Unidos, falando sobre previdência privada. Então a gente tem aqui no estúdio agora, para falar sobre previdência privada, o João Henrique Antunes de Carvalho, que trabalhou durante 8 anos em um grande banco, falando sobre previdência privada, estruturando a parte de previdência privada de um grande banco nos 3 estados do Sul. Então, assim, para a gente começar, João, assim, eu tenho 2 perguntas para tu começar a discorrer sobre a previdência privada, levando em conta aquilo que o Eliseu falou de lá. Primeiro é a relação custo-benefício, né, a favor do investidor. O que tu pode dizer a respeito disso aí? E a outra é uma pergunta bem de leigo. Assim, a gente que ouve falar de previdência privada, a gente fala com o gerente do banco lá e a gente ouve falar muito em PGBL e VGBL. Qual é que é a diferença de um e do outro? Boa tarde, Ranieri. Boa tarde a todos os ouvintes do Conexão. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E esse tema de previdência privada é um tema bastante pertinente no país, porque, infelizmente, a gente não tem previdência social, né? Eu comecei a atuar com previdência privada em 2004, logo após terem surgido os PGBLs e VGBLs que você falou, eu já comento a respeito. Mas naquela época eu lembro que, para me inteirar do assunto, e meu cargo lá era de especialista de previdência privada, então eu fui estudar para realmente me tornar especialista nesse assunto. E eu lembro que o rombo da previdência social, citado pelo Eliseu no outro bloco, rodava em torno de 40 bi, né, naquela época. Hoje, em 2016, são 12 anos depois, esse mesmo rombo é 183 bilhões de reais. Então a multiplicação é exponencial, o problema é gigantesco e eu acredito que é muito difícil o Brasil recuperar isso. É como se fosse um conta corrente e ele entrou no cheque especial há mais de 20 anos, a um juro absurdo, e agora a volta disso é praticamente impossível. Outro exemplo que eu tenho é o exemplo de casa, né? Minha mãe era lojista do setor de calçados na década de 80 e até o início dos anos 90. E quando eu fui trabalhar com previdência privada, lá em 2003, 2004, eu lembro que ela falou assim, não se mexe nesse negócio, que esse negócio não funciona, né? Eu já contribuí para alguns planos no passado que me venderam uma garantia de aposentadoria e isso acabou não acontecendo, como era o caso dos Montepios da família militar e outros tantos por aí. E aí, de novo, pensei, será que a minha mãe tá certa e eu tô entrando numa fria, né? E por conta disso fui me inteirar mais ainda a respeito do assunto. E aí a gente percebe as mudanças. Primeiro, o cara que teve a brilhante ideia, entre aspas, de fazer a previdência social como ela é hoje, na época parecia uma boa ideia, mas não é, porque o que a nossa previdência social faz é um mútuo, né? Um fundo que na verdade é quase que uma solidariedade, né? Porque quem está trabalhando na ativa vai remunerar aqueles que algum dia já trabalharam e contribuíram quando eles não estiverem mais na ativa.
Mas o cara esqueceu de calcular o crescimento da população, né, as mudanças na taxa de natalidade e de novo, o exemplo, eu gosto de usar os meus exemplos da minha família, porque daí se vocês me questionarem, não tem dúvida, né? A minha família, eu falo o que eu quiser a respeito dela. Mas enfim, o exemplo lá de casa é interessante pelo seguinte: esse cara que fez o cálculo do INSS, ele calculou baseado numa determinada taxa demográfica e de natalidade da época, né? Naquela época, os casais tinham 5, 6, até 10 filhos, né? Então, as famílias teriam meia dúzia ou mais de pessoas na sucessão seguinte trabalhando, contribuindo ao INSS, e aí isso sustentaria o topo da pirâmide, né? Que está saindo do mercado de trabalho. Quando chegou na minha geração, a minha mãe teve apenas 3 filhos, né? Eu sou o terceiro. Ela me teve com 32 anos. Eu tenho 39 e só tenho um filho. Então já quebrou a conta do cara do INSS, né? Não tem o mesmo número de pessoas nascendo, consequentemente não terão o mesmo número de pessoas entrando no mercado aos 18 anos, e essa conta já não fecha pura e simplesmente por causa disso. Basicamente, assim, o que tu tá falando é que a forma como está estruturada a Previdência Pública é como se fosse um esquema de pirâmide. Social. Não chega a ser aquela questão financeira ilícita da pirâmide, mas... legalmente estruturada. Quem entra paga para quem está... É isso aí. E isso não funciona, porque, volto a dizer, não tem o mesmo número de pessoas entrando na base dessa pirâmide, e além disso, a grande inteligência do negócio de previdência, seja ele qual for, porque existem várias formas de você fazer previdência, né? Tem muitos senhores aí que fazem a sua aposentadoria com carteira de aluguel de imóveis. Não está errado. O ponto é que tem que haver uma gestão. Então, seja ela qual for, seja o ativo qual for, né? Nesse caso, não há gestão, assim, falhas de gestão, por ser gestão pública, né? Não há dor de dono, não há quem vá cobrar lá o que está sendo feito com o dinheiro. E, além disso, o plano que foi traçado lá atrás, a partir aí da década de 80 e 90 já estava quebrado, porque a taxa de natalidade já não era mais a mesma. Então, para encerrar o tema de previdência social e falarmos da privada, que é o que importa, eu costumo brincar que quando chegar a minha vez, eu vou ter que pagar alguém, né? Porque é só fazer uma regra de 3. A minha mãe contribuía sobre um salário sobre uma base salarial de 20 salários mínimos. Hoje o máximo é 10 salários mínimos e ninguém ganha esses 10 salários mínimos, né? Então, de novo, se fizer uma regra de 3, quando chegar na minha vez vai dar uma conta negativa, vai ser menos alguns salários mínimos para mim pagando para alguém, né? Então, eu particularmente não acredito em previdência social, não espero que isso vai ser a solução da minha aposentadoria. E se a gente for para economias desenvolvidas e mercados mais maduros, todos lá têm a sua previdência privada, né? Porque isso é uma gestão financeira especializada, que é só assim para garantir realmente o futuro, né? Expectativas diferentes do futuro, né? E a gente pode organizar a nossa previdência, o que a gente vai querer para quando a gente ficar mais velho e acabar de parar de trabalhar, de uma forma diferente, né? Então, por isso que a previdência privada ela é mais lógica. Ninguém vai cuidar melhor dos seus recursos do que você mesmo, né? Então, nós temos que cuidar do que é nosso e temos que lançar mão de especialistas, de consultores, daquilo que é possível. E hoje em dia a informação é muito pública, né? Então, a gente tem todas as ferramentas para fazer melhor do que o que foi feito até hoje. Mas, respondendo as perguntas que tu tinha feito sobre relação custo-benefício e as siglas, né? Os planos PGBL e VGBL. Falando primeiro da relação custo-benefício, o Eliseu enfatizou bastante no outro bloco, e eu acho que é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, é a questão de comparar, né? Tem muito plano de previdência, tem muita empresa de previdência, e tem sim bastante alternativa, muitas alternativas, aliás, para que a gente possa comparar se o que a gente está fazendo realmente está em linha com as nossas expectativas, com o retorno esperado e vai realmente fazer frente às nossas despesas lá na frente, ou se temos hoje produtos, planos mais desenvolvidos, mais estruturados, que faça sentido a gente mudar, né? Então, o grande objetivo nosso é sim propor uma comparação, né? Vamos comparar. Comparar é gratuito, comparar é básico,
né? Então vamos fazer esse comparativo e aí vamos ver se tem realmente vantagens ou não. Se tiver vantagens, nós enxergaremos. Se não tiver, nós vamos admitir que não tem e vida que segue. E é bom comparar porque é um produto de longo prazo. Né? Tu fica vários anos ali contribuindo e daqui a um pouco tu tá mal posicionado. Perfeito. E a relação custo-benefício tá exatamente aí, né? Ninguém faz plano de previdência ou vende produtos financeiros de graça, muito menos bancos, né? Então isso tem um custo. E esse custo, por incrível que pareça, ele varia de 0,5% ao ano, que é 0,5% ao ano, a 5,5% ao ano, como o Eliseu falou. Então são 11 vezes, né? São 1.100%. Né? Se a gente colocar isso ao longo de 10 anos capitalizado, juros sobre juros, é uma fortuna, e é uma fortuna sua, que você está deixando para alguma instituição a título de administração. Né? Existe formas de fazer isso de maneira mais inteligente, menos custosa e que vá realmente melhorar os seus benefícios. Então não é compre aqui ou ali porque é mais barato, né? Faça aquilo que faz mais sentido ao seu perfil. E esse perfil vai desde jovens até adultos mais velhos. A gente fala de previdência e pensa sempre em aposentadoria, né? A previdência não é um instrumento só para plano de aposentadoria, né? É claro que esse é um dos principais temas, mas o mercado tem produtos que tem o nome de Prev Educação, Prev Filhos, né? Prev Educar, que é uma maneira de você custear estudo, custear projetos futuros usando um plano de previdência como instrumento de poupança, né? Só que de maneira mais inteligente. É uma poupança que eventualmente rende o dobro da poupança, né? Além disso, tem benefícios fiscais. Então, quando a gente fala de custo e benefício, cuidem com alguns temas assim, como por exemplo, taxa de administração, taxa de carregamento. Previdência é o único fundo de investimento que cobra, além da taxa de administração, uma taxa de carregamento. E esse negócio da taxa de carregamento está caindo, porque quando as pessoas começam a se inteirar do assunto, percebem que não faz muito sentido. Então, já tem muitos planos de previdência que não cobrem a taxa de carregamento. Em contrapartida, tem outros que possuem aí bilhões de reservas que continuam cobrando, né? Então, falta informação, às vezes, para as pessoas para fazer aquilo que é melhor para elas próprias, né? E no quesito benefício, Previdência é o único fundo de investimento no país que não tem come-cotas. Todos os fundos de investimento no mercado brasileiro possuem uma tributação semestral que, independente de você usar a renda ou não, independente de você resgatar o dinheiro ou não, ela paga uma alíquota mínima de tributo semestralmente. Isso que nós no mercado chamamos de come-cotas, porque é um sistema da Receita Federal. É um imposto, né? Exatamente, que vai lá e come uma parte das suas cotas a título de imposto de renda 2 vezes por ano. Tem muita gente que me diz assim, mas imposto de renda, se eu não pagar agora, eu pagar depois, eu vou ter que pagar, vai dar na mesma. Não dá na mesma. Se você conseguir postergar o imposto de maneira lícita, você tem uma base de cálculo para rentabilizar o seu dinheiro maior. E aí, consequentemente, ao final de 1 ano, 2, 3, no caso de Previdência, que nós estamos falando de longo prazo, que aí dá para se falar de 10, 15, 20 anos, né? Isso faz uma diferença absurda no final. E isso é o que o nosso comparativo mostra, né? Então, venha matar essa curiosidade, né? Vamos fazer essa conta e vamos mostrar, porque isso não é um argumento comercial, não é uma conversa para convencer investidor, isso é matemática, né? É uma ciência exata. Então, se a gente calcular, a gente já fez isso diversas vezes, a gente enxerga perfeitamente isso, né? E quanto à questão das siglas, né, dos tipos de plano, existem vários tipos de plano no Brasil, mas os principais e mais comercializados aí, que representam a maioria absoluta no mercado, são os PGBLs e os VGBLs. O PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, é diferente do VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. A diferença básica é tributária, né? Tem muita gente que pergunta assim, por que eu faria a previdência privada esta ou aquela, né? O P ou o V, né? A primeira resposta é de acordo com a sua declaração de imposto de renda, né? E essa pergunta também mudou um pouco recentemente, porque até pouco tempo atrás, antes de existir um modelo completo, simplificado de declaração de imposto de renda,
e não existia o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, apenas o P, a pergunta dos vendedores de previdência era: você declara imposto de renda? Sim, então você precisa um PGBL. Né? Essa pergunta já não pode mais ser assim hoje, porque se você declara imposto de renda pelo regime simplificado, pelo modelo simplificado, você não precisa de um PGBL, você precisa de um VGBL. E vou explicar isso agora. Quem faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo tem lá os campos para dedução. Né? Você pode deduzir despesas com saúde, despesas com educação, entre outras, e também contribuições à previdência privada. Por uma razão lógica, quem deveria me dar previdência é o governo. Já que o governo não está me dando previdência, então eu vou lá fazer a minha privada, mas eu tenho que ter um benefício fiscal disso, até porque eu continuo contribuindo ao INSS. Né? Então, a pergunta é essa: se você faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo, sim, eu faço, então cabe um PGBL na sua vida, porque o PGBL, além de ser um investimento, como a gente está falando, um fundo de investimento com alguns benefícios fiscais, ele permite uma dedução fiscal no imposto de renda de até 12% da renda bruta anual. Certo. Esse 12% eu falo anual, mas poderia falar mensal, mas a conta é simples. Se você, a cada 100 que você ganha, você poderia colocar 12%, então são 12 numa previdência, e isso reduziria sua base de cálculo. Em vez de recolher imposto sobre 100, você recolheria sobre 88. Esse é um ganho na declaração ao fazer PGBL, somente para quem faz declaração pelo modelo completo. Né? Além disso, o seu recurso está aplicado num fundo que, por ser um fundo de pensão, por ser um fundo de previdência, não tem tributação enquanto você não resgata esse investimento. Certo. E aí você pode jogar isso. A base de cálculo para rendimento é maior. Perfeito, você joga isso a longo prazo. Aproveita mais os juros compostos. Perfeito, otimiza o ganho de capital por conta dos juros compostos. Sim. E por conta de não tá pagando o governo agora, combina que vai pagar o governo só lá na frente, e ganha rendimento sobre essa parte do capital. Eu vou deixar aqui um e-mail pro pessoal que está nos ouvindo agora, que tem alguma dúvida sobre previdência privada, queira perguntar aqui pro João. Ele responde depois, não precisa ser agora. Educação, sem o cedilha, sem o A, né? @esperato.com.br. Educação sem cedilha, sem o acento, @esperato.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida sobre previdência privada, que escutou aqui a gente falar no programa, não entendeu alguma coisa ou quer saber alguma coisa a mais que não foi falado aqui, manda um e-mail pra gente, que a gente passa pro João, o João responde. Legal. E concluindo a questão do VGBL, então, se eu não faço declaração de imposto de renda pelo modelo completo, aí não tem plano de previdência para mim? Tem, é o VGBL. Né? O VGBL, na verdade o VGBL é o grande plano feito para todos, né? Porque ele se assemelha mais ainda com uma aplicação financeira, por conta da tributação na hora da saída somente sobre os rendimentos. Né? Eu falava que o PGBL é dedutível e não paga tributo enquanto o dinheiro está aplicado. Você só vai pagar lá na saída. Em contrapartida, na saída, a Receita vai querer acertar as duas contas. Né? Então, não é uma isenção fiscal, diferente do que muitos pensam. É uma postergação fiscal. Você está prorrogando o pagamento no intuito de capitalizar melhor o seu recurso e prorrogando de maneira lícita, porque a própria regra te permite isso. O VGBL ele não é dedutível. Ele não é dedutível, por isso serve para todo mundo, independente do modelo de declaração de imposto de renda, inclusive para aqueles que são isentos. Como ele não é dedutível, lá na frente, quando eu for resgatar, eu só tenho que acertar com o fisco a conta sobre o rendimento, assim como qualquer outra aplicação financeira. Além disso, a Previdência ela tem uma regra própria de imposto de renda. Ela tem a Lei 11.053, que foi feita só para ela. Então, diferente das outras aplicações financeiras, diferente da nossa renda normal, que a gente declara os nossos ganhos, a Previdência ela tem uma regra específica. E essa regra ela tem uma tabela bastante interessante para quem consegue investir a médio e longo prazo, que é a tabela regressiva. No imposto de renda normal, a nossa tabela é progressiva. Quanto mais rendimentos você tiver, mais você paga.
Aqui na Previdência, à medida que você vai deixando ao longo do tempo, você vai regredindo na alíquota. É fato que no curto prazo ela tem uma alíquota maior, porque ela não é um negócio de curto prazo. Então o governo, de alguma maneira, assim, obrigou as pessoas a investir a médio e longo prazo. Mas para quem usa do instrumento como ele deve ser usado, que é de médio e longo prazo, ficou bom. Porque você pode chegar numa alíquota de 10% a partir de 10 anos e não existe em nenhum outro instrumento financeiro no país alíquotas menores do que 15%. Então você consegue obter 10% e, de novo, você só vai pagar esse 10% lá na frente quando você for usar o recurso. Então é bem interessante essa questão tributária. Às vezes não precisa fazer muita engenharia financeira para gerar um rendimento melhor, basta você aprender como paga menos, né? E consequentemente... Dentro das regras. Exatamente, consequentemente você otimiza. Outras vantagens assim, interessantes de previdência, o Eliseu também falou, é a questão da portabilidade. Quando você faz portabilidade, que é uma transferência de uma entidade para outra, de uma instituição para outra, você não está sacando a sua previdência. Isso é bom ficar bastante claro, né? Porque a portabilidade não é você ir lá resgatar uma previdência de um determinado lugar para levar para outro. É através da própria SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência, que é o órgão regulador desse mercado de seguros e previdência, você faz um pedido de transferência. E como você não está resgatando, você não está lançando mão dos recursos, você está apenas trocando o gestor, né, trocando a instituição que cuida da sua previdência, ou que faz a gestão da previdência, isso não tem tributação e não tem custo nenhum. Não muda nada. Não muda nada. É totalmente... Dá pra transferir, não tem problema nenhum. Não tem problema, não tem custo nenhum. Certo. Aquela casa para qual você está levando a sua previdência não pode lhe cobrar as taxas de entrada de novo. Até um tempo atrás haviam taxas de saída, foram exoneradas pela SUSEP, né? Exatamente porque a portabilidade é um mecanismo de segurança para o investidor, né? Eu investi num determinado gestor e daqui a pouco eu percebo que ele não está fazendo uma boa gestão do meu recurso, ou está correndo mais risco do que era o combinado, ou não tem liquidez para me devolver o recurso. Então eu tenho que ter essa flexibilidade sem ter que lançar a mão da minha previdência, que não era para lançar a mão agora, é para o longo prazo. Sim. Eu poder transferir de lá para cá. Então previdência privada é um produto 100% portável, tu pode mudar quando quiser. Exatamente. Então esse é um mecanismo bastante vantajoso, além daquele que a gente já falou de não possuir o come-cotas, né? E além de outros tantos, como por exemplo, a gente falou de aposentadoria, falou de educação dos filhos, né? Previdência é um plano de acumulação nesse sentido, né? Eu posso acumular para minha aposentadoria, eu posso acumular para custear a faculdade dos meus filhos no futuro. Quando eu estava lá vendendo Previdência, eu lembro que a gente tinha uma brincadeira que nós falávamos assim: como pagar medicina com R$500 por mês, né? Basta você colocar R$500 num plano de Previdência quando seu filho nascer, aos 18 anos você vai ter acumulado o suficiente para custear uma faculdade, né? Claro que a gente era um pouco agressivo quando falava de medicina, porque não é fácil custear a medicina, mas a conta fecha, né? Porque é uma conta de capitalização. Você quer fazer, sei lá, quero fazer um MBA no exterior, quero fazer uma viagem mochileira, passar 2 anos rodando no exterior e hoje eu estou trabalhando, eu tenho como planejar isso. Faz lá um plano de previdência por 5 anos, um VGBL, e daqui 5 anos você vai para o exterior e você tem uma renda disso. Porque a renda da previdência, ela não é só uma renda de aposentadoria. Ela é uma renda que você diz quando você quer ter essa renda, né? Então ela pode ser sim uma renda temporária. Eu posso programar um plano temporário por 5 ou 10 anos e depois programar a saída durante 5 ou 10 anos, ou vitalício, ou até mesmo sacar o dinheiro todo, porque ele é meu, é um fundo de investimento e eu tenho esse direito, né? Então tem várias maneiras de sair, né? Você pode sair com o recurso todo, você pode sair com uma renda mensal temporária, você pode sair com uma renda vitalícia, depende dos seus objetivos, né? Além disso, ela também te dá uma liberdade de escolha no que diz respeito a quem vai usar o recurso, né? Você em vida ter o benefício próprio,
como aposentadoria ou como algum plano que você fez, e você pode também nomear beneficiários, para que na sua ausência, ou caso você não necessite desse recurso... Pode ser então a Previdência um instrumento de planejamento sucessório? Perfeito, era onde eu queria chegar. Sim. A Previdência é muito usada. Na verdade, no que diz respeito à característica de investimento, ela hoje em dia é muito mais usada como um instrumento de planejamento sucessório do que como um plano de aposentadoria propriamente dito, né? Eu trabalhei num grande banco internacional, numa área de fundos de previdência, ou seja, a gente desenvolvia fundos de previdência, fabricava os planos de previdência, e eu tive o privilégio aí, ao longo de um ano, de fabricar algo em torno aí de 15 fundos exclusivos que eram para milionários. Não era para caras que precisavam de aposentadoria, pelo contrário, eles já estavam muito bem aposentados. Só que a preocupação deles era o que ia acontecer, exatamente, o que ia acontecer com esse meu volume de recurso na minha ausência, quanto isso vai pagar para chegar na mão dos meus beneficiários e quanto tempo isso leva, porque a gente sabe que inventário, na maioria dos casos, é algo demorado e custoso, né? Então, o Previdência é o único fundo de investimento, me atrevo a falar, que é o único instrumento financeiro, bancário e extrabanco que não entra em inventário, né? Há alguns estados que estão tentando contestar essa regra, mas o fundamento jurídico é bastante forte. Eu falei antes de a gente começar aqui, comentei contigo, Ranieri, que Previdência é fabricado por seguradoras, né? Então, na verdade, o Plano Gerador de Benefício Livre e o Vida Gerador de Benefício Livre, ele é um produto de seguradora, ele é um seguro de pessoas, com cláusula por sobrevivência. É essa cláusula que te permite resgatar o produto, né? Resgatar o resultado e não só deixar para alguém após a sua ausência. Como é um seguro de pessoas, ele entra numa regra jurídica de seguros. Certo. E seguro, juridicamente falando, tem caráter indenizatório, não entra em inventário, né? Exatamente, então como não entra em inventário, não teria incidência do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Tem funcionado, fiz muitos fundos exclusivos nesse intuito, todos até hoje funcionaram, né? Há quem diga que tem alguns estados discutindo, sim, tem, mas, de novo, a fundamentação jurídica é bastante forte. Obrigado, João, o papo tá muito bom, a gente tem que terminar, tá no finalzinho, então quem tiver pergunta, a gente continua falando virtualmente, então, educação@esperato.com.br, sem cedilha e sem acento, educacau@esperato.com.br. Ficamos por aqui, até a próxima.